Paula entra, abre seu microfone e vamos ao recado da Paula. Paula Freitas. Paula vem representando o fórum. Olá, Paula, que tal? Tudo bem? Olá, Marília. Sim, um grande prazer. Em nome do fórum, eu agradeço, o convite a participar. Meu nome é Paula Freitas, eu represento aqui o Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, que terá sua primeira edição também em Porto Alegre, né? Já foi falado aqui sobre o Fórum Social Mundial, agora faremos aqui o temático da Justiça e Democracia, a primeira edição desse temático, nos dias 26 a 30 de janeiro, né? E no fórum, nós acreditamos que um outro mundo é possível, e Cuba é um grande exemplo de que isso é uma verdade, né? Cuba é uma grande referência de força, de resistência, definiu seu caminho político e o sustenta, a despeito de todas as forças contrárias. O dito mundo livre se mostra ainda hoje incapaz de respeitar a sua autodeterminação, a autodeterminação dos povos em sua plenitude, continua seus ataques contra Cuba, contra o povo cubano, mas o mundo está aqui reunido para dizer que chega de bloqueio, basta de violência contra todo um povo. Né? Queremos respeito a Cuba, queremos respeito à autodeterminação do povo cubano, respeito à sua soberania. Cuba não vai sucumbir Cuba não vai sucumbir ao imperialismo, Cuba vai resistir abaixo do bloqueio cubano e viva a revolução. Acho que é isso aqui que a gente pode falar pelo Fórum Social Mundial, Justiça e Democracia, e deixar aberto espaço, né, para que todo e qualquer coletivo que queira trazer uma fala ou uma atividade para o nosso fórum, tratando das questões de Cuba ou de qualquer outro tipo de violência contra os sistemas de justiça e de democracia, terão lugar aqui no fórum. Fica também o convite e o nosso manifesto de repúdio, né, a toda e qualquer violência à soberania de Cuba. Viva a Revolução Cubana! Sí, tenemos aquí a Tania Teixeira, del Movimiento Negro. A ver si puedo activarle el audio. Tainá de Paula. Olá, conseguem me ouvir? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, soy Tainá Teixeira, del Movimiento Negro Perifa Zumbi, del Partido Unidad Popular por el Socialismo, estudiante de la Escuela de Belas Artes de la Universidad Federal de Río de Janeiro. La camarada Dulce no puede estar presente por problemas de salud, por eso la represento. Pido disculpas por no hablar el idioma con fluidez, pero nosotros del Perifa Zumbi saludamos a este encuentro y a la experiencia revolucionaria cubana por inspirar luchas en toda América Latina por la libertación de todos los pueblos, por los trabajadores, las mujeres, los negros, los indígenas y todos los que tienen coraje para desafiar la explotación. Cuba significa esperanza, significa una vida libre para todos. Debemos estar dispuestos a organizar a todo el pueblo para la defensa de una Cuba independiente y soberana. Abajo el imperialismo y Cuba libre. Então, aqui é Muniz, Coletivo Alvorada, sou ator e diretor de teatro, também do Lila Grupo Teatral, e venho aqui em nome do Coletivo Alvorada saudar o povo cubano pela soberania de Cuba, pela alta determinação dos povos, pela soberania popular e exigir o fim do desembargo dos Estados Unidos a Cuba e a todos os povos. Chega desse terrorismo norte-americano que leva os países que não estão alinhados com seus pensamentos políticos e econômicos a ter os embargos que coloca a vida dessas pessoas em jogo. E pedir aqui também que a ONU deixe de ser um puxadinho dos Estados Unidos e que faça valer aquilo para qual ela foi criada, que é defender os interesses dos povos e das nações pela paz e pela soberania. Viva Cuba, viva o povo cubano. Cuando tú lo ordenes, Marilia, aquí tengo un mensaje desde el País Vasco francés, Virgilio Ponce, cubano,
que está allí en Francia, Virgilio Ponce nos manda un mensaje de que es emocionante encontrar tantos amigos solidarios en Brasil, gente comprometida con el proyecto de Fidel, del Che. Dice, hoy más que nunca se aprecia su gesto. Gracias, Virgilio. Adelante, Marília. Temos do pendente o pessoal da Associação Cultural do Rio Grande do Sul. Aqui está sem luz. Fala, Anitta, fala, por favor. Escuro, podem falar. Estou falando, o microfone está liberado e dá a mensagem que o administrador tem que liberar. Tá não, sempre mas nós liberado. estamos vendo você e te ouvindo. Pode falar. Ah, então tá. Então, nós estamos aqui no interior. Nós estamos aqui no interior, assistindo a todos e a todas, ouvindo as mensagens, e nós também queremos dizer a todos os nossos irmãos cubanos e irmãs cubanas a nossa solidariedade. Viva Cuba! Muito obrigada. Linda boina do Joaquim. Valeu, Joaquim. A Cátia do Linhas de Sampa, esperando. Nós somos conscientes do nosso papel, né, de responsabilidade pela manutenção da liberdade e da autodeterminação do povo cubano. Então, a nossa luta é essa. Cuba jamais será varrida Adelante. Então, nosso grande abraço aos nossos irmãos cubanos, dizer que estamos firmes, vamos continuar firmes para a autodeterminação de Cuba, pelo respeito que Cuba merece entre nós. Obrigado. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Ok, sou auxiliadora do Linha de Sampa, São Paulo, Brasil. A minha homenagem a Cuba será: Cuba, o farol do povo da América Latina. Por isso, viva a sua soberania, viva Cuba, fora genocida Bolsonaro. Obrigada. Sim, quem é? Kátia, eu estou com as Linhas de Sampa, mas eu pertenço ao coletivo José Martí de Solidariedade aos Povos de Campinas, interior de São Paulo. Eu viajei para Cuba com Lenira, e fiz a minha inscrição através dela, com as Linhas de Sampa. A minha homenagem a Cuba é um poema de José Martí. Duas pátrias eu tenho, chama Duas Pátrias. Duas pátrias eu tenho, Cuba e a noite. Ou as duas são uma, nem bem retira sua majestade o sol, com grandes véus e um cravo à mão, silenciosa Cuba, qual viúva triste me aparece. Eu sei qual é esse cravo sangrento, que na mão lhe estremece. Está vazio meu peito, destruído está, em vazio onde estava o coração. Já é hora de começar a morrer. A noite é boa para dizer adeus. A luz estorva a palavra humana. A luz estorva a palavra humana. O universo fala melhor que o homem. Qual bandeira que convida a batalhar? A chama rubra das velas flameja? As janelas abrem. Já escolhido em mim, já encolhido em mim. Muda, rompendo as folhas do cravo, como uma nuvem que obscurece o céu. Cuba, viúva passa. Viva a Cuba soberana! Eu sou Lenira, sou das Linhas de Sampa, São Paulo, Brasil. Vou falar uma frase do Che que as Linhas de Sampa bordou. Sejamos pesadelos daqueles que pretendem roubar os nossos sonhos. Cuba livre, sem bloqueio. Irmãos cubanos, meu nome é Cissa Mora, eu sou do coletivo Linhas de Sampa, São Paulo, Brasil. Estamos com vocês por Cuba soberana.
Sou do Brasil e meu país é a maior prova do mundo do quanto o capitalismo é destrutivo, colocando até a humanidade em extinção. Viva Cuba e o povo cubano, exemplos de luta e de humanidade. Por Cuba, por Cuba, por Cuba. Eu sou Edna Dantas, Linhas de Sampa, São Paulo, e eu preparei este bordado, e a minha mensagem é: Cuba soberana na economia, assim como é na educação e na saúde. Viva Cuba! Sou pela soberania. Eu sou Cássia, do coletivo Linhas de Sampa, São Paulo, Brasil. Bordado também, um bordadinho rápido. Nós estamos lutando, né, pela soberania de Cuba. Acho que é essa todo o nosso apoio. Viva Cuba! Sim. Muy temprano, ¿no? Saludos a todos. Soberanos son cubanos. Nadie disponer de su derecho, ¿no? Justicia será vencerá. Solidaridad a Cuba. Venceremos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Señoras y señores. En las últimas semanas, el Gente de Cambio, Grupo Archipiélago, bajo la dirección de su dueño, está amenazando la tranquilidad y la paz de la sociedad cubana, reiterando su argumento de cambiar el sistema del régimen y recuperar la libertad de la expresión. Sin embargo, nunca se ha referido a los logros de transformación sustancial realizada después del triunfo de la Revolución cubana contra la dictadura de Batista. Tampoco critica a la injerencia de su dueño en Cuba. Es muy claro que el cambio que ellos insisten es la recuperación de la libertad de neoliberalismo, es decir, la dominación libre a las mayorías del pueblo por la minoría, el sistema de la salud pública y la educación para la clase dominante y no para la masa. Demando la cese inmediata del bloqueo de los Estados Unidos sobre Cuba y apoyo plenamente la defensa de la soberanía de Cuba. Muchas gracias. Ok, boa tarde a todos, todas e todes. A Central Única dos Trabalhadores tem a honra em participar da luta contra o imperialismo e o bloqueio a Cuba. Viva a Revolução Cubana! Viva Cuba e seu povo livre do imperialismo, do capitalismo e de todas as sanções. Viva a luta dessa brava gente que resiste. Todo o nosso apoio à Revolução Cubana, à soberania de Cuba e de sua gente. Viva a esperança. Muito obrigada. Mira, también aquí está de Michiko Yamanaka, compañera Michiko Yamanaka, y también Hirohide Tabata. Y un poco más tarde que va a venir también, va a entrar de Yasuhiro Tanaka. Y Michiko Yamanaka, por favor. En japonés, 私は山中美智子と申します。Mi nombre es Michiko Yamanaka. Trabajo en la Embajada de Cuba en Tokio. Por eso estoy siempre con el pueblo cubano. Casi toda la vida la pasé con el pueblo cubano, porque yo llevo más de medio siglo trabajando en esa embajada. Por eso siento mucho que esté pasando ahora contra Cuba. Por eso me siento muy contenta por estar con ustedes
tan amigos de Cuba. Vamos a apoyar la lucha del Cuba, lucha del pueblo cubano. Sí. Bom, falar em português, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar os organizadores desse evento e passar aqui uma saudação fraterna a todas as pessoas e organizações que estão participando desse evento num momento tão difícil que Cuba enfrenta. Eu falo aqui pelo Partido Comunista Brasileiro com muito orgulho, porque o PCB sempre apoiou Cuba, sempre defendeu o socialismo cubano, desde o início da Revolução Cubana, da declaração do caráter socialista, depois da vitória cubana sobre a invasão organizada pela CIA em Playa Girón, lá no início dos anos 60. Falo com muito orgulho e vejo um momento difícil, porque o imperialismo e os Estados Unidos e seus aliados seguem atacando impiedosamente Cuba, fazendo o bloqueio econômico, que é cruel, que é absolutamente ilegal, e se utilizando de diversos meios, sabotando a atividade econômica e social em Cuba, financiando manifestações absolutamente artificiais contra o governo cubano dentro do território cubano e fazendo uma campanha de difamação contra Cuba. A gente pergunta assim, por que tanto medo de Cuba? Cuba interfere nos mercados mundiais? Cuba tem armas nucleares, ameaça militarmente? Não. Cuba ameaça porque é um projeto socialista. Cuba ameaça porque Cuba é um país que tem liberdade, tem poder popular. Cuba é um país que tem igualdade, que tem inúmeros avanços sociais na saúde, na educação, na ciência, na forma, na cultura, na forma com que a sociedade se organiza. Cuba é um país solidário com o mundo, que, mesmo tendo pouco, exporta o que tem. Exporta saúde, profissionais de saúde. A cada momento tem mais um exemplo dessa solidariedade. E por que Cuba resiste? Cuba resiste porque é socialista, porque o povo cubano tem consciência das suas conquistas, do seu papel no mundo, que exerceu muitas vezes, inclusive, enfrentando diretamente o imperialismo em diversos terrenos, até no terreno militar. Então, Cuba resiste porque é socialista e prova que o socialismo é possível, mesmo em países que não têm muitos recursos, porque as ideias são superiores, a ideia da igualdade, da solidariedade, da justiça social, da democracia de base. Então, com muito orgulho, eu defendo, e o meu partido, o Partido Comunista Brasileiro, defende o povo cubano, defende o governo cubano e defende o Partido Comunista de Cuba. E todos aqueles que marcham em conjunto, como está acontecendo nessa reunião, uma reunião muito emocionante, que pelo mundo inteiro há uma imensa solidariedade a Cuba, às conquistas do povo cubano e ao socialismo de Cuba. Então, queria deixar essa mensagem, toda a solidariedade a Cuba, o povo cubano, o governo cubano, o Partido Comunista. Viva a Cuba socialista, venceremos. Tenemos a Yasuhiro, que ya sí que ha entrado, entonces le solicito reactivar audio también de Japón. Adelante. Hello, yes. Can you hear me? Yes, hello. Yes, I can hear you. Okay. So let me speak in English. My name is Yasuhiro Tanaka. I'm joining you as a president of Japan, Asia, Africa, Latin America Solidarity Committee, which has 3,000 associates. We are working for a peaceful world without nuclear weapons and create a new Japan, non-nuclear and non-aligned and neutral. On the light of the latest development, we believe that it's quite clear that the possible turmoil will be created by the handful of groups which had been fomented by the US government. It's quite outrageous
that any country, even big powers, making use of the severe difficulty of the condition in other countries, create the turmoil with the aim of the toppling the government. So we believe that it is not only for the Cuban government to support themselves, but also it's the interest of the world's peace-loving people, because the sovereignty of the nation and the right to the self-determination is at stake, and the freedom of choice of the social system and the human rights is at stake in this condition. Thank you very much. Work together against the US intervention against Cuba. Go for it. Thank you very much. Hola, compañeras y compañeros. Me llamo Hirohide Tabata. Soy periodista independiente. Yo pido a Estados Unidos que levante el bloqueo contra Cuba y que defienda su soberanía. Gracias. É uma satisfação, Marília e os organizadores deste ato, cumprimentando a vocês. Meu nome é Magda Biavasque, eu sou membro da BJD, do GT, do Fórum Social Mundial Juízes pela Democracia, mas aqui eu estou representando, com muita satisfação, a AJD, que é a Associação dos Juízes para a Democracia, que é uma instituição brasileira que congrega magistrados comprometidos com o resgate da cidadania, da soberania, e que busca incidir nas lutas pela igualdade e pela transformação social no sentido de uma sociedade justa e sem desigualdades. Daí a nossa participação desse ato e daí a nossa solidariedade a Cuba. Solidariedade essa que se insere no necessário respeito à autodeterminação dos povos. Não ao embargo econômico imposto pelos Estados Unidos. Viva a Cuba soberana, solidária e igual. Viva o povo cubano. A JD se sente gratificada com o convite para participar desta manifestação. Parabéns, Marília e equipe, e me despeço lembrando com Che Guevara que o nome de Cuba soa pelos campos de outros países, como o Brasil, e soa em relação àqueles povos que lutam, como nós, pela liberdade. Muito obrigada, não ao embargo, viva a Cuba soberana, estamos juntas, não passará. Graças. Olá, aqui é a Tatiana, eu sou agrônoma, faço parte do coletivo Ocupar a República e, desde criança, acompanho a saga de Cuba, da Revolução, escutando a Rádio Havana Cuba todas as noites. E, neste momento, como profissional, tenho acompanhado muito o processo de transição agroecológica que Cuba tem, que tem garantido a segurança alimentar em Cuba, e imagino que é uma atividade que é extremamente importante, não apenas para o povo cubano, e mostra a sua resistência em relação à agricultura capitalista, mas também um exemplo para o mundo de que é possível termos um caminho nessa linha. Então, eu acho que conto e tenho toda a convicção de que Cuba continuará com esse exemplo muito importante, não apenas para ela, mas para o mundo. Viva Cuba! Muchas gracias, compañeras, compañeros, y tratando de no extenderme mucho para sacar provecho de esta
hermosa, maravillosa reunión de solidaridad internacional. Quiero expresar dos cosas. Acabo de llegar, Gabriela Custeri me hizo el aguante ahí porque no podía llegar a tiempo. Acabo de bajar hace un rato de un avión, vengo de Brasil precisamente, aterrado, impactado por la situación que se vive en el hermano país, consecuencia de la aplicación de un modelo económico, político y social que no mira por su pueblo. Y lo mismo está ocurriendo en Uruguay, donde está aumentando la pobreza con la restauración neoliberal. Las primeras señales, las más visibles, las cantidades de personas viviendo en carpas en las calles, en las plazas, con la indiferencia total de un gobierno inhumano que no le importa nada. La gente se muere en la calle, familias enteras, niños viviendo en carpas en el centro de San Pablo, en las plazas principales, delante de las iglesias. Es algo pavoroso que hace lagrimear, es terrible lo que se está viviendo, y también presagiamos que las consecuencias, esas mismas consecuencias, son las que va a vivir nuestro país si también se mantiene en ese modelo. Y del lado opuesto, precisamente del lado opuesto, está el modelo cubano. El bloqueo económico, financiero y comercial es una medida genocida, es ilegal, violenta el derecho internacional. Estados Unidos asume en forma unilateral ese rol de gendarme de la democracia del mundo que nadie le asignó, deshonrando la democracia real que dice defender e ignorando las resoluciones que año tras año adoptan las Naciones Unidas prácticamente por unanimidad. Estados Unidos, aislado y casi en solitario, sostiene y endurece caprichosamente medidas que nunca van a lograr su objetivo, porque el gobierno de Cuba es el gobierno de su pueblo. Eso que Estados Unidos no quiere entender es lo que va a ocurrir. Nunca va a poder derrotar a Cuba porque está gobernada por su pueblo y la revolución va a ser defendida por su pueblo. Celebramos los logros formidables que Cuba, en este contexto tan difícil, más aún que lo que venía logrando en este contexto tan difícil, demostró su coraje, su determinación y su voluntad y guía de defender y de bregar por la vida y por la felicidad de sus compatriotas y por el mundo entero. Los avances en tecnología, en biotecnología, en salud, en educación, el desarrollo de vacunas, son ejemplos que los países capitalistas más elogiados del continente no han sido capaces de lograr, porque fue el único país del continente que logró desarrollar vacunas contra el COVID. Y eso es también porque el gobierno de Cuba representa la revolución, que tiene un carácter solidario, altruista y humanista, legado que nos dejó el comandante eterno Fidel Castro. Desde Uruguay quiero expresar toda nuestra solidaridad, nuestro compromiso con la defensa de la revolución cubana, nuestro compromiso con su soberanía y con su derecho a elegir sin ninguna injerencia extranjera su propio destino, su propia felicidad. No más bloqueo, no más sanciones, no más agresiones contra Cuba. ¡Viva Cuba! Boa noite. Saudar essa iniciativa espetacular e fundamental. Eu acho que a gente está contribuindo para a história aí da solidariedade de Cuba com esse evento. Eu estou aqui representando o Comitê de Solidariedade à Revolução Bolivariana do Rio de Janeiro e uma pequena organização chamada Círculos pela Revolução Brasileira. Inicialmente, dá um viva forte a Cuba socialista. Mais do que solidariedade, nós apontamos a necessidade da defesa militante de Cuba e de seu projeto socialista de poder popular. Eu acho que essa é uma questão central, nós não podemos esquecer disso. Nós temos a luta em defesa da soberania de Cuba, é o mínimo que se pode fazer perante tudo que Cuba, seu povo, seu governo, realizou e continua realizando pela construção da Pátria Grande e pela luta pelo socialismo no mundo. Pelo fim do bloqueio, imperialistas não passarão, socialismo ou morte, venceremos. Queria cumprimentar a todos vocês por essa magnífica e maravilhosa ação de solidariedade a Cuba. Eu, como diversas companheiras e companheiros do Brasil, da classe artística e de todos os setores do trabalho, somos pela Revolução Cubana, pelo governo cubano, pelo povo cubano. Somos contra essa ação criminosa do governo norte-americano, somos solidários a Cuba, Cuba e seu povo que é solidário a todos os povos, e nós somos solidários também.
estou aqui falando, gritando pela soberania cubana. Viva Cuba! Viva a pátria livre! Hola, compañeros, compañeras. Hola, Carla, bienvenida. Muy bien. Hola, Irene, bueno, a todos los amigos, amigas. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Primero queremos saludar y felicitar este encuentro tan maravilloso, tan rico, ver tantas caras conocidas y amigos, amigas, unidos en esta jornada por la solidaridad internacionalista, por Cuba y por nuestra América. Nosotros, bueno, contentas de estar acá, de participar. Venimos con un grupo de compañeras de diferentes partes de Chile que también quieren dejar su saludo, de Antofagasta, de diferentes partes. Y bueno, no queríamos quedarnos afuera, queríamos estar acá, manifestar nuestro compromiso, manifestar que, bueno, que Cuba no está sola, que en Chile siempre está un pueblo hermano dispuesto a ser solidario, a dar todas las discusiones que se tengan que dar en relación a la realidad de lo que sucede en Cuba. Y bueno, aquí estamos en esa disputa, justamente en un momento muy político, muy coyuntural en Chile. Estamos a una semana de las elecciones presidenciales, estamos en proceso constituyente, y bueno, justo es el momento donde los medios de comunicación hegemónicos comienzan a hacer los ataques contra los procesos revolucionarios de transformación de América Latina. Y bueno, vemos con mucha preocupación cómo ese discurso hegemónico permea en muchos sectores también de la izquierda, y bueno, justamente por eso es muy relevante que se den espacios como este para la discusión, para la argumentación, para la solidaridad, para la muestra de la fraternidad, también para hacer ese contrapeso y mostrar que bueno, que Cuba, así como otros procesos revolucionarios de la región, son una luz de esperanza y un faro que nos guía un poco en lo complejo de los procesos de transformaciones del Estado que se dan en nuestra América Latina. Así que saludarles y bueno, felicitarles por el espacio, por la iniciativa, y a seguir adelante. Por aquí estamos a disposición. Bueno, buenas tardes, compañeros. Quien les habla es Juana Yáñez, desde acá de la ciudad de Antofagasta, Chile. Es para nosotros, en realidad, un privilegio poder estar con ustedes participando de esta tremenda cruzada de solidaridad con el pueblo de Cuba. Y obviamente hacemos llegar nuestro abrazo fraterno y revolucionario al pueblo cubano en esta resistencia histórica que ha tenido frente al bloqueo fascista e imperialista. Como nación, nosotros no estamos ausentes de cómo el fascismo maneja la política en nuestro continente, y especialmente con el pueblo de Cuba, ¿no? Nosotros también nos ha tocado vivir, y estamos con una coyuntura, como bien lo acaba de decir una compañera, nacional bastante fuerte y de lucha permanente y constante hacia el imperialismo norteamericano, ¿no? Bueno, frente a todo eso es que enviamos toda nuestra fuerza, todo nuestro cariño revolucionario, y exigimos como pueblo chileno también el término y el fin del bloqueo que existe hacia el pueblo soberano de Cuba. Viva Cuba libre, viva la revolución, viva el pueblo cubano. Abrazos para todos. Hola, buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan bien o no? ¿Aló? Sí, perfecto, ¿Sí? perfecto. Un saludo solidario y comprometido del hermano pueblo de Cuba, que por 60 años ha sufrido la rematía y el bloqueo del imperialismo. Nosotros en Chile conocemos cómo actúa Estados Unidos y hemos sufrido sus consecuencias. Por eso apoyamos la autodeterminación del pueblo cubano. Con Allende, considera la memoria, 1000 veces venceremos. ¡Viva Cuba, livre e soberana! Boa noite já. Eu sou Alessandra Queiroga, sou do coletivo para um Ministério Público Transformador e também da Associação Brasileira de Juristas para a Democracia, e facilito o Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, que é uma luta que a Marília também está junto conosco. A gente agradece muita oportunidade, a gente está num ato tão lindo como esse, de puro amor. Parabéns, Marília. E todos os nossos coletivos, nós queremos externar toda a nossa solidariedade para Cuba, ao maravilhoso povo cubano, e a gente quer reafirmar que todos nós somos países irmãos nesse continente, que temos que seguir juntos nessa luta
pela nossa soberania, pela nossa autodeterminação. Nosso país, que é o Brasil, tem um projeto de lei, por exemplo, que criminaliza, que está tentando criminalizar o que se chama fomentar a luta de classes, que é equiparar o terrorismo a falar sobre comunismo. Se fosse pela vontade do filho do presidente da República, nosso deputado Eduardo Bolsonaro, só esse ato aqui nós todos já estaríamos incorrendo no crime de terrorismo, que é inafiançável. Então, todos nós corremos risco. Chega, né? Cuba está há tanto tempo nessa resistência, é um exemplo, e a gente precisa estar junto nessa luta. E com isso eu quero dar nossa solidariedade ao povo cubano, dizer que estamos juntos e convidar todos que estão aqui, todos os movimentos, todo o povo cubano, para poder se juntar a nós no Fórum Social Mundial, o primeiro que vai ter Justiça e Democracia, que vai acontecer dia 26 a 30 de janeiro do ano que vem, e onde uma das coisas que a gente tem que discutir é esse imperialismo, o embargo a Cuba, toda a situação que a gente está vivendo. Muito obrigada, força para todos, foi um prazer estar aqui junto com vocês. Sim, Vou mandar um recado em espanhol para o povo cubano. Mi nombre es Lícia, soy de la Asociación José Martí del Río de Janeiro y vengo aquí a expresar toda nuestra solidaridad con la revolución y con la resistencia del pueblo cubano. El pueblo cubano en realidad tiene mucho que celebrar por haber superado tantos males y aún poder ser solidario con varios pueblos del mundo. Como decía Fidel, Cuba envía médicos y no bombas. Por eso exigimos que los Estados Unidos retiren sus manos asesinas de Cuba y que ponga fin a este bloqueo genocida, cuyo el único objetivo es promover la miseria. Cuba ha demostrado a todos que es posible un mundo mejor, que es posible un mundo con justicia social, proporcionando educación, salud, vivienda, cultura y seguridad para todos. Viva Cuba socialista y soberana, viva el pueblo cubano. Pátria ou muerte, venceremos. Super. Companheiras, companheiros, boa noite. Carlos Alves, aqui diretamente de Maricá. Queria fazer uma saudação a toda essa militância de luta. No, ha quitado el micro, ha tocado el micro otra vez. Ahora está bien, ahí está bien. Mais uma vez, Carlos Alves de Maricá, nossa cidade amiga da América Latina, amiga e solidária de Cuba. Um grande beijo, Marília. Quanto tempo, né? Estamos nessa... Ha quitado el micro otra vez, como si tocaras algo o el micro, el cable. Ahora, ahí está. Eu não estou mexendo em nada. Eu só queria, então, fazer uma saudação em nome de Maricá. A nossa cidade tem o maior hospital referência contra a Covid, como a Marília falou, e o nome desse hospital é Dr. Ernesto Che Guevara. É um orgulho para nós de Maricá, para nós do Partido dos Trabalhadores. Estamos na esperança de ter de volta o presidente Lula, que vai ser um grande amigo de Cuba, é um amigo da solidariedade anti-imperialista. Então, em nome da luta também do movimento negro, só lembrar que essa semana nós celebramos o aniversário da vitória de Cuito Canapale, onde as tropas de Cuba, com as tropas de Angola, derrotaram o exército da África do Sul e iniciaram a destruição do apartheid. Então, na semana em homenagem a Zumbi, na semana em homenagem a Dandara, contra o racismo no Brasil, onde o nosso povo negro continua sofrendo um racismo implacável do Estado brasileiro, é essa lembrança da amizade de Cuba com a África, da luta de Cuba contra o apartheid. Então, nosso abraço da Associação Nossa América de Maricá, do Estado do Rio de Janeiro. Amanhã, a partir das 14 horas, nós vamos fazer um ato, companheiros do PCO vão fazer um ato em apoio a Cuba, em frente ao consulado dos Estados Unidos. Estão todos convidados, vou mandar o card para a Marília. Então, um beijo. Não. Oi? Não, vou mandar o card para você. Não mande que eles vão me matar. Não, estou fora. Tá bom. Mas eu queria ver, porque o André pediu para mim divulgar esse ato e a gente quer... Não, você pode divulgar, só não me convida. Não, tá bom. Eu quero, então, mandar um abraço. Marília, esperamos logo você aqui no nosso Hospital Che Guevara, visitar Maricá, que é uma cidade amiga de Cuba,
amiga da Revolução Cubana, e logo, quando tudo isso passar, nós vamos fazer grandes eventos pela América Latina e contra o bloqueio, em solidariedade militante à Revolução Cubana. Um grande abraço a toda a militância, ao povo cubano, e vamos derrotar o imperialismo, vamos derrotar o capital e vamos defender a Ilha da Esperança. Um beijo da Associação Nossa América, do Movimento Negro Unificado e também aqui dos companheiros e companheiras de Maricá. Viva Cuba, abaixo o bloqueio. Então, muito obrigado, muitas graças. De desculpas que a minha conexão caiu momentaneamente, mas já voltou. É um orgulho, um grande prazer participar dessa linda atividade de defesa da Revolução Cubana e de unidade, né, de unidade latino-americana em defesa da Revolução Cubana, porque defender a Revolução Cubana também significa defender os nossos próprios povos, né? Nossos próprios povos em luta contra o imperialismo. E a Revolução Cubana ela sofre o bloqueio mais longo, mais violento, acho que da história da humanidade, né? De 60 anos de bloqueio, a maior potência imperialista do mundo, que fica a só 90 anos de distância. Por uma razão. Os Estados Unidos sempre acharam que Cuba, na verdade, deveria ser uma colônia sua, ou coisa parecida. Então, eles acham inaceitável que Cuba seja um país independente, para começar a conversa. Mas muito pior do que isso, né? Como o Edu falou, né, o Eduardo Serra, Cuba é agredida, atacada, bloqueada, que os Estados Unidos mantêm um bloqueio econômico, comercial e financeiro muito agressivo há mais de 60 anos, não porque Cuba seja uma ameaça aos Estados Unidos em qualquer sentido, militar ou econômico, mas porque Cuba é um exemplo para os povos do mundo, em particular para os povos da América Latina, de que é possível enfrentar e derrotar o imperialismo por mais de 6 décadas e construir, com todas as dificuldades, uma sociedade justa, fraterna, igualitária e socialista, que é solidária com todos os povos do mundo, principalmente com os mais pobres, os mais explorados, com as principais vítimas do imperialismo. Os cubanos tiveram solidários, tiveram na linha de frente, com solidariedade militante, as principais lutas dos povos do mundo, pelo menos da segunda metade do século XX até agora. Então, Cuba é um exemplo e é uma esperança para a humanidade. É o sinal de que outro mundo é possível, de que é possível derrotar a barbárie e é possível sobreviver ao imperialismo e criar um futuro melhor para o conjunto da humanidade, né? Porque cada vez é mais claro que sob o domínio do imperialismo, a humanidade provavelmente tem poucas décadas de sobrevivência como espécie, porque você tem um processo acelerado de destruição do planeta, de concentração de renda, ao ponto de que poucas pessoas, né, um punhado, meia dúzia de pessoas, tem mais dinheiro do que metade da população. Isso é verdade em escala mundial e praticamente em cada país capitalista. Quer dizer, você tem menos de 10 pessoas. No Brasil, acho que são 6 pessoas que têm mais dinheiro que metade da população. E isso é o efeito de um sistema que está podre, que não tem nada mais a oferecer à humanidade, e Cuba é um dos faróis à humanidade, que é possível construir um mundo melhor, uma sociedade igualitária, e que valorize as coisas importantes, né? A educação, a ciência. Eu sou um cientista e o Fidel, desde o início da Revolução, colocou a educação e a ciência como prioridades absolutas do povo cubano. Então, Cuba não espalha bombas pelo mundo, espalha médicos, espalha cientistas, espalha esperança. Então, vamos continuar resistindo, em particular, às últimas ameaças e às agressões mais recentes do imperialismo. Movimento absolutamente artificial, né, e absolutamente títere do imperialismo dentro de Cuba. Então, Cuba vai continuar resistindo,
vai continuar vencendo, vai continuar derrotando o imperialismo, e Cuba e a humanidade vão vencer juntos o imperialismo e a barbárie. Então, hasta la victoria siempre, patria ou muerte, venceremos. Estamos firmes em defesa da Revolução Cubana. Você, Luiz Eduardo Mergulhão. Opa! Boa noite a todos, é uma honra estar aqui com vocês. Estão me ouvindo? Sim, fala. Pode falar mesmo. Eu sou mergulhão do Conselho Diretor da Associação Cultural José Martí. É uma honra estar com todos aqui, mais esse capítulo de resistência e de solidariedade à Revolução Cubana contra o imperialismo. Eu só queria ser bem breve e dizer o seguinte: o que Cuba provou para a humanidade e para o imperialismo? Provou a possibilidade de que um país com parcos recursos naturais pode ser um país justo socialmente. Comprovou a possibilidade da construção de uma política externa independente, mesmo sendo uma ilha próxima aos Estados Unidos, uma política externa independente, calcada na soberania nacional e na solidariedade internacionalista. Solidariedade essa manifestada na ajuda, na contribuição das lutas dos povos pela sua independência, pela sua soberania, e também contra o racismo. Fundamental a luta de Cuba contra o racismo, fundamental a luta de Cuba pela educação, pela saúde, com seus médicos, com seus combatentes. Uma outra coisa que Cuba provou que incomoda ao imperialismo estadunidense é um país com alto nível de educação e saúde. Saúde essa, eficiência na saúde demonstrada mais uma vez agora com a questão das vacinas cubanas, totalmente cubanas, que protegem o povo cubano. Ou seja, mais uma vez, Cuba também demonstra a possibilidade de construir uma nova forma de participação popular, uma forma de democracia muito mais elevada que a democracia liberal. Isso tudo incomoda muito os Estados Unidos, incomoda muito o imperialismo. O imperialismo não admite conviver com a diversidade. E Cuba vem demonstrando que a diversidade ela é necessária, é possível construir uma nova sociedade, é possível construir uma sociedade sob uma outra forma de organização social e política. Abaixo o bloqueio, viva a Cuba soberana. Cuba vai resolver suas contradições através do socialismo. Viva Cuba, prata ou morte, viva o socialismo. Cuba é a nossa esperança. Entonces, bueno, para nosotros como Centro de Memoria y Futuro estamos aquí presentes en este gran encuentro de solidaridad con Cuba. Creemos que nuestro papel de apoyar y seguir en defensa de la libre determinación del pueblo y especialmente la Revolución Cubana, que ha demostrado que después de tantos años de bloqueo sigue fuerte, sigue desarrollándose desde el punto de vista cultural, solidario con los pueblos. Ha desarrollado ya vacunas, 5 vacunas, y tiene a todo su pueblo protegido ya de la pandemia. Es increíble que, a pesar de todo, Estados Unidos insista en seguir atacando y tratando de derrocar la Revolución Cubana. Sabemos que la Revolución Cubana es muy fuerte y su pueblo lo apoya totalmente. Por lo tanto, sabemos que nuevamente triunfarán ante todas las agresiones que imponga el imperio. Queremos hacer llegar nuestro abrazo solidario y entregarles a ustedes la certeza de que Cuba una vez más vencerá. No es la primera vez que es atacada. Seguirá en este camino y nosotros estaremos siempre apoyando con un fuerte abrazo solidario. Viva Cuba libre, viva la autodeterminación de los pueblos. Um abraço grande de Memória e Futuro. Meu nome é Eliette Ferrer e eu adoro Cuba, todo mundo gosta muito de Cuba. Viva Cuba! Viva a Revolução Cubana! Repudiamos o covarde e cruel bloqueio feito pelos Estados Unidos. Eu falo o nome também, além de mim, o nome de um grupo chamado Inimigos do Império. Nós repudiamos essa covardia que os Estados Unidos faz com Cuba. Viva Cuba, viva o povo cubano, viva a Revolução. Ponto final. Olá, saudações, camaradas. Me chamo Rodrigo. Obrigado, Maria. Saudações, camaradas. Me chamo Rodrigo Teixeira, militante do Partido Comunista Brasileiro e diretor da Associação Cultural José Martí do Rio de Janeiro. Quero manifestar meu repúdio à agressão imperialista dirigida
pelo governo dos Estados Unidos contra Cuba, que tenta promover a desestabilização do governo revolucionário e que mantém um criminoso bloqueio contra o povo cubano, pelo internacionalismo proletário, em defesa de Cuba socialista e soberana, conclamo abaixo o bloqueio, pelo fim da base militar dos Estados Unidos em Guantánamo, viva a Revolução Cubana, pátria ou morte, venceremos.